Glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Alguns irmãos que ligam, não é? Quando tomam conhecimento, porque vai passando, não é? De irmão para irmão, olha, sintoniza, liga. E pessoas até não evangélicas também que estão nos assistindo, cultuando conosco. Abra a sua Bíblia no Evangelho por João, no capítulo 4. Evangelho por João, capítulo 4. Leiamos do versículo 1 ao 10. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pôs cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Glória. Boa essa palavra, eu também acho. A mulher samaritana. É muito conhecida essa passagem e usada assim pelos pregadores, também pelos ensinadores, não é? Porque tanto se prega quanto ensina essa palavra. Aqui tem um ensinamento profundo. Esse capítulo 4, não é? Onde fala da mulher de Samaria, ele se estende até o versículo 30. Então, fala de uma forma tremenda, assim. Nós vamos observar que, como é citado, assim, João Ferreira, ele coloca ali aquela expressão entre parênteses, não é? Não se comunicavam. Então, é um detalhe ali, não se comunicavam. Por que não se comunicavam? Já é uma história bem antiga, assim, vem lá de trás, que teve uma divergência por conta da mistura que houve, enfim. Os samaritanos ficaram como que impuros e os judeus puritanos tinha adoração lá que não era em Jerusalém, eles estabeleceram em outro lugar. Então, tudo isso aí fez com que houvesse aquela barreira. Aí já os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas essa barreira, ela estava sendo desfeita, ou foi desfeita, melhor dizendo, a partir daquele momento ali que Jesus tem um encontro com a samaritana. E era-lhe necessário passar por Samaria. Há uma necessidade, essa necessidade era por conta disso, porque sempre o Senhor vai desfazer aquilo que foi como que um mal entendido, sempre o Senhor vai desfazer aquilo que as pessoas têm por barreira. Não, isso aqui é um tabu, certo? Esse tabu vai ser quebrado. Não, a gente não se comunica. Por que não se comunica se Deus quer que nós tenhamos comunhão? Hebreus 12, capítulo 12, versículo 14, é bem claro quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir paz com todos, você não tem como seguir a paz com todos se você não conseguir desfazer essas situações incômodas, não tirar esse laço, não ser desfeito, essa barreira não ser quebrada. Não tem como você ter paz se não proceder dessa forma. E lembra que Jesus, ele é o príncipe da paz? Amém. Lembra que Jesus é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido?
Lembra que Jesus é aquele que veio dar sentido àquilo que estava como que informe ou sem uma forma exata. Ele veio aqui mostrar como é que deve proceder, porque até então as pessoas têm alguns costumes que na verdade são maus costumes, mas eles têm como bons costumes, não é? Não, mas eu não posso mexer nisso. Não, verdadeiramente eu vou concordar com você, não pode não, você deve. Você não pode, você deve. Deve mudar alguns procedimentos, como por exemplo, não, aqui já de muito tempo a gente só senta na mesa depois que aqueles dali saem, porque nós não conversamos com ele. Sim, por falar de mesa, você sabe que mesa é sinônimo de comunhão? É forte, né? Você sabe que mesa é sinônimo de comunhão? Você só consegue sentar à mesa se estiver em comunhão. Imagina agora Jesus sentando à mesa com o samaritano. Já pensou? Aleluia. Ora, aquela mulher samaritana, ela sabia, porque era um costume, os seus pais ensinaram, enfim. E ela já não estava mais compreendendo bem aquilo ali. E Jesus, ele veio dar um entendimento. E era-lhe necessário passar por Samaria, para quebrar, rasgar esse protocolo. Aí Jesus, ele diz, dá-me de beber. Por que Jesus se reportou àquela mulher? Simples, porque ela nunca iria se reportar a ele. Nunca. Então, aquilo que alguém não faz, você tem que iniciar. Não, mas aqui não se faz, então você vai fazer, para que saibam que será desfeito aquele mal-entendido. E quando Jesus, ele diz, dá-me de beber, aí ela se pronuncia, não é? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Aí Jesus diz para ela, se tu conheceras o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria. Jesus estava dizendo assim para ela, se você me conhecesse, você me pediria e eu te daria. De maneira nenhuma te negaria, porque quem pede ao Senhor, ele não nega. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. É simples. Eu estou passando aqui uma chave, pega essa chave. Pega essa chave, eu estou passando uma chave, um código, uma senha, para você digitar e acessar e o portal ser aberto. Aleluia. E quando aquela mulher samaritana, ela recebe essa resposta de Jesus, ela ainda questiona, não é? Como que colocando os obstáculos, porque são obstáculos que distanciam uma pessoa. As barreiras que distanciam as pessoas. Porque diz assim, eu até tentei, mas não deu certo. Eu até tentei. Tentou quantas vezes? Eu fui lá, eu tentei uma vez, aí encontrei dificuldade, não fui mais. Sim, a mulher colocou uma dificuldade para Jesus. Sim. A dificuldade que ela coloca para Jesus é, olha, o poço é fundo, tu não tens com que tirar. Aí Jesus diz assim, aquele que beber desta água torna a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Onde tu tens dessa água? Aí Jesus, observa, redobra a atenção. A água que Jesus dá para ela é a palavra. Ela colocou outro obstáculo, não foi dizendo, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, deu de beber a todo o rebanho. Ela tinha Jacó como grande. És tu maior do que o nosso... Não é? És tu maior do que o nosso pai Jacó. Quem pode ser maior? Quem é que... És tu maior do que ele? Porque Jacó era grande. Ele era conhecido como sendo grande. Na verdade, ela sabia de um algo que eu vou revelar, que está na Escritura. Ela sabia de um algo. Ela sabia que tinha um que era maior do que Jacó. Que ele viria. Mas ela não fazia ideia de que era... que estava falando com ele. Glória. Mas por que, irmão Enoque? Pela simplicidade. Porque é muito difícil você identificar uma pessoa que seja autoridade, se ela não estiver ali naquela pompa, naquela imponência, quando chega assim, é assim! Aí esse homem daí tem autoridade, não é? Porque as pessoas têm ideia de que a autoridade é aquele que grita. Meu Deus. É forte. Nunca que dá-se assim
a entender que quem tem autoridade pede. Não, quem tem autoridade manda. Meu Deus. É interessante é que Jesus pede, né? Glória. O dono de tudo pedindo. Glória. Ah, Aleluia. Glória. Glória. isso me ensina. Isso me ensina. Por que ensina, mano? Porque é simples. Porque o próprio Senhor Deus, ele diz, não se glorie. Jeremias, no livro do profeta Jeremias, Deus ele fala assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes do que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Quem conhece o Senhor não é exaltado, é humilhado. Quem conhece o Senhor não grita, fala. Quem conhece o Senhor pede, não exige. Uma pessoa que tem autoridade, ela pedindo, já é uma determinação. Porque tem autoridade. É simples. E quando Jesus ele se reporta àquela mulher, e aquela mulher fala, colocando ainda aqui uns obstáculos, mas Jesus vai desfazendo, que isso é normal, é comum. Aí quando ele diz, aquele que beber desta água torna a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e convence aquela mulher de tomar da água que ele tem, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui tomar. Aí Jesus dá a água para aquela mulher. Mas vamos observar mais um detalhe. A Escritura diz que era a hora sexta. A sexta hora, traduzindo, quer dizer meio-dia. Aí uma pergunta. Meio-dia é um horário propício para ir buscar água? Não, de maneira alguma. O horário é logo cedo. E por que aquela mulher estava indo meio-dia, quando não tinha mais ninguém? Ela tem suas razões para isso. Muito bem. E Jesus vai cuidar dessas razões, porque ela estava indo fora do horário. Ela estava indo fora do horário porque aquela mulher teve marcas na sua vida, que não precisa também a gente entrar em detalhes, mas podemos assim, superficialmente falar, que quando Jesus ele vai dialogando e dá água para ela, aí começa a revelar o porquê dele ter que passar em Samaria, o porquê daquele encontro a sós. A sós? Sim, a sós. Não, mas Jesus sempre tinha os seus discípulos, mas nessa ocasião, os discípulos tinham ido comprar comida e Jesus ficou a sós com ela, de forma proposital. Porque o assunto a ser tratado com aquela mulher não era um assunto para estar exposto a todos os discípulos, porque precisamente um deles iria se levantar, ou todos, iriam levantar-se contra o porquê Jesus está falando com uma samaritana. E naquela, aí o que é que Jesus faz? Faz com que eles saiam, porque Jesus nunca vai denigrir a imagem de ninguém. Talvez aquela mulher, presbítera Josafá, evangelista Oziel, talvez ela ficasse ou se sentisse constrangida, irmã Simone. Sim. Talvez ela se sentisse constrangida. Mas o Senhor, ele vai lá, porque tem gente que diz assim, eu vou lá e digo na cara, vou desmascarar. Não. Jesus não trata dessa forma. Não, desmascarado. Não, isso não é a expressão de Jesus. A expressão de Jesus é essa. Chama teu marido e vem cá. Ele deu da água. Isso é uma maneira... O Senhor é terrível. Chama teu marido e vem cá. Ela tomou da água. Como o paladar prova a comida, o ouvido prova a palavra. Então, o ouvido é a boca da alma. Então, ela tomou a água, a palavra. Pega essa chave. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Ela toma da água. Aí, quando ela toma, ela diz assim, eu não tenho marido. Mas por que ela disse isso? É porque quem toma dessa água só sai verdade. Não tem como você ocultar. Tomou dessa água, só sai verdade. Meu Deus. Eu não tenho marido. Ele disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos. E até o que tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veja que aí já deixou
tudo transparente. Já não tinha mais por que aquela mulher ir buscar água meio-dia. Já não tinha mais por que aquela mulher se envergonhar do seu passado. Porque quando uma pessoa esclarece, esclarecer, eu vou conjecturar, companheiros, é como que uma pessoa paga a dívida do outro, o outro está com a dívida. Uma pessoa que está endividada, ela anda meio cabisbaixo, não é assim? A qualquer momento pode se deparar com o credor, né? Dizer assim, e então, te procurei tanto, já faz tanto tempo que você... E não vai me pagar, não? Causa uma vergonha, não é? É. Aí sabe o que é uma pessoa saber que a sua dívida foi paga? E ver aquela pessoa que ele devia, não deve mais. Aí ele passa pela pessoa, se a pessoa disser, tudo bem, tudo bem. Se ela disser, olha, aquele já foi pago. Amém. Não pode mais cobrar. Amém. Então ninguém podia mais cobrar daquela mulher samaritana, porque ela teve um encontro com aquele que os samaritanos falavam que viria. Ela própria disse assim, nossos pais, eles disseram que o Messias, o Cristo, ele há de vir. E quando ele vier, nos esclarecerá tudo. Aí Jesus disse, Glória. eu o sou, eu que falo contigo. Oh, glória! Aleluia. Era dizendo, aquele que tu esperavas está aqui. Aquele que vocês falavam está aqui. Aqueles que vocês entendiam que quando chegasse iria trazer a tranquilidade, a paz, iria desfazer tudo que foi de mal entendido seria desfeito, está aqui. E desfazendo. E marcou um encontro nesse poço. Dizem os historiadores que Jacó passou 20 anos para cavar aquele poço. Mas valeu a pena, não é? Porque até hoje está. Ou seja, tem algumas coisas que perduram, assim, não é bem o perdurar, o poço perdurou, mas tem algumas coisas que chegam a levar um certo tempo para que elas sejam construídas, para que sejam feitas. Eu acredito que já tem um tempo que você tem, assim, levado a palavra na sua casa, na sua família. Ah, mas já há muito tempo que eu venho pelejando. Continua, porque Jacó não desistiu logo que iniciou o poço. Porque quando a gente inicia, às vezes diz assim, olha, iniciou, mas eu acho que você trata ou você é guiado por achismos? É porque alguém achou? Ou você é guiado pelo Espírito? Aquele que Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Está aqui no contexto. Em espírito, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não são aqueles de algumas situações isoladas, não. É em qualquer lugar. Porque o verdadeiro adorador, em qualquer lugar ele é adorador. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, independente. Sim. Ah, mas hoje aqui o ambiente não é bem propício para isso. Desculpe. O ambiente é sempre propício Glória. para se levar a palavra. O ambiente, qualquer ambiente, é sempre propício para uma transformação. Imagina quando Jesus falando com aquela mulher e aquela mulher com o seu passado. Vamos entender ou compreender dessa forma? Ainda que tenha algumas linhas assim de raciocínio, outras vertentes, mas vamos levar por essa. Um passado que comprometia a sua índole, a sua pessoa. Eu vou dizer assim, uma mulher com tendência à depressão. Porque uma pessoa, presbítero Josafá, evangelista Osiel, uma pessoa que tem um passado, que tem uma nódoa, essa pessoa é tendenciosa à depressão, por conta de o passado incidir constantemente. Tem pessoas que têm um grau de dificuldade muito grande de superar o passado. Olha, fulano esses... Não, porque eu vivia assim. Aí sempre traz à tona o passado. Então, é uma pessoa que ela é tendenciosa, ela já tem a tendência à depressão. Porque a depressão, a gente considera como que o excesso do passado. O passado de contínuo na vida de uma pessoa causa depressão. Então, eu vou considerar que Jesus, quando encontrou com aquela samaritana, ele curou aquela mulher da depressão. Glória. Ela foi, aleluia. Ele vai lá e
trabalha. Nos dias de hoje, Aleluia. toma posse disso. Não é diferente. Estamos num momento aqui, hoje, aqui, agora, compartilhando a palavra, transmitindo a palavra e dizendo que um passado com uma nódoa, ele pode ser totalmente vencido por aquele que diz, dá-me de beber. Meu Deus. Porque ele vai lá e limpa, Cura teu apaga, limpa, apaga. Aprende o mal. Qual é? Você tem dificuldade de nódoa numa roupa? Tem maneira de se tirar. Mas ferrugem, tem um tira-ferrugem. Ah, mas tem uma nódoa aqui, limão com sal, certo? Mas mas a nódoa aqui, irmão Enoque, é uma nódoa na alma, sim. Então, é com ele mesmo. Toma da água que ele te dá. Aleluia. Aleluia. Porque vai lá, vai e conserta. Sabe o que é que acontece? Aquela pessoa que nasceu ali próximo a você, aquele vizinho, aquela vizinha, que tanto você fica constrangido, ou você ficava constrangido, ou fica, talvez, aí quando passa que ela sabe de coisas que você fez, aí, então, diante daquela pessoa, você fica como que sem força, porque ela conhece teu passado, não é? Recebe essa chave agora. Glória. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não conta pelo que você era, mas Ele vê pelo que você é e o que há de ser. Glória. Deus, Ele já vê o teu futuro. Glória. Aleluia. Ah, mas algumas pessoas querem me puxar aqui para o passado. Não, não vão te encontrar lá, porque você está aqui hoje no presente e Deus te mostrando o que Ele há de fazer. Porque os pensamentos de Deus a teu respeito são bons. Por isso que Ele marcou aquela mulher samaritana. É um exemplo tremendo, terrível, dessa mulher samaritana. Muitos exemplos aqui da Escritura nós temos, e precisamente alguns pontos aqui do capítulo 4 dessa mulher. Ela foi e comunicou aos da aldeia e trouxe, ela, vem e vê um homem que falou toda a minha vida. Ela não disse assim, vem e vê um homem que escarneceu de mim. Ela disse, vem e vê o homem que falou toda a minha vida. Eu vou parafrasear, conjecturar nesse texto, dizendo assim, vem e vê um homem que conserta passado. Vem e vê um homem que não... Aleluia, glória a Deus. que nunca vai denegrir a imagem de ninguém. Vem ver um homem que sacia a sede de um sedento. Vem e vê um homem que transforma a vida de uma pessoa carente. Toma posse disso. Vem e vê. Amém. Com orientação, vamos orar. Eu vou invocar dizendo Deus de Abraão. Escutam algo. A Bíblia diz, é Mateus capítulo 18, versículo 19, está escrito assim, também vos digo que o que 12 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, qualquer coisa, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Eu não sei o que você hoje está precisando, mas de algo eu posso falar com muita propriedade e convicção. Se você juntar a sua fé com a minha fé, com a fé que tem cada um dos irmãos aqui, pode ter certeza que essa equação espiritual, ela funciona. E eu falo com propriedade. Fé mais fé é igual a milagre. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra, esta que foi falada. Então, através da oração, você toma posse da bênção. Então, ore conosco. Deus de Abraão, em cuja presença estamos. Te louvamos, ó Eterno, pelos teus feitos. A tua palavra, Senhor, que numa reflexão, numa breve reflexão foi transmitida. Eu te peço que alcance vidas,
que nódoas sejam tiradas, sim, manchas sejam removidas, seja o teu nome glorificado. Ajuda-nos, ó Eterno, nesta caminhada, seja sempre o teu nome glorificado, alcançando vidas, lares, Senhor da glória, para que haja comunhão, rasgando protocolos, sim, Senhor, mexendo naquilo que alguém diz assim, isso não tem jeito, e Tu estás agora, Senhor, operando, dando vitória. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém.